Nossa entrevista hoje é com o presidente do IPHAN, Leandro Grais, onde vamos discutir sobre os desafios e as ações do Instituto para poder preservar a nossa história e a nossa cultura. Presidente, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Riane, Maria Eduarda. Prazer estar aqui com vocês, a gente poder conversar sobre patrimônio cultural, sobre os desafios que a gente tem em relação a isso que você falou, né? Que é preservar a nossa memória, preservar a nossa história. Isso é uma coisa muito importante para o país e a gente tem que cuidar. Sim, presidente, eu gostaria de começar as perguntas. Nesse momento histórico em que estamos vivendo, principalmente com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe, e tendo em mente os acontecimentos do dia 8 de janeiro, como o senhor descreveria a importância do IPHAN na preservação dos patrimônios materiais e imateriais nacionais? Veja, esse julgamento ele pode ser muito pedagógico para o Brasil, porque um dos crimes pelos quais os réus estão sendo julgados é o crime de dano ao patrimônio cultural, além do dano ao patrimônio público. São duas coisas diferentes. A gente fala patrimônio público, tudo aquilo que é propriedade pública, os prédios, eventualmente os aspectos físicos. E dentro aí daquele ambiente que foi destruído, que foi atacado pelos golpistas, você tem bens tombados. São bens culturais brasileiros reconhecidos pelo IPHAN e, mais ainda, no caso de Brasília, reconhecidos também pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, nesse conjunto urbano, nesse conjunto arquitetônico da Praça dos Três Poderes. Então, eles estão sendo julgados por tentativa de golpe e também por dano ao patrimônio cultural, que é algo muito sério, porque quando você destrói ou quando você ataca, quando você depreda alguma coisa que tem importância para a cultura, você está depredando, está atacando o próprio povo brasileiro. Você está destruindo, você está, de alguma maneira, atacando algo que é importante para o país. É uma coisa que é do povo. Então, isso precisa ser explicado também para as pessoas, até é importante a gente estar falando sobre isso, porque não se trata de algo simples, não foram só ladrões, baderneiros, criminosos que chegaram lá e quebraram coisas, eles atacaram os nossos símbolos nacionais, eles atacaram coisas que explicam o que nós somos, por exemplo, os símbolos da democracia, os prédios ligados aos três poderes. Portanto, nesse sentido, o IPHAN, tanto antes quanto durante e depois desse trágico evento, teve um papel muito importante. Antes, porque o IPHAN sempre atuou no sentido de preservar e promover esses elementos que foram ali destruídos, violados. Durante o ato e logo no dia seguinte, nós estivemos lá, o IPHAN, no momento em que o presidente da República volta para Brasília, no momento em que os ministros se reúnem, os próprios ministros do STF se reúnem, ali já estavam os técnicos do IPHAN fazendo vistoria, visualizando, percebendo o que havia sido destruído, quais já seriam os possíveis encaminhamentos. Embora os prédios sejam tombados, eles têm donos, digamos, né, entre aspas, têm proprietários e têm responsáveis. Então, no caso do STF, quem gere o STF são os ministros do STF, você tem um presidente, né, na época era a presidenta que comandava, né, a ministra Rosa Weber, o próprio Congresso, você tem o presidente da Câmara e do Senado, e no caso do Planalto, você tem a presidência da República, que faz a gestão daquele equipamento. O papel do IPHAN como órgão preservador é orientar, auxiliar, dar suporte para esses proprietários, para esses gestores dos prédios tomarem as melhores providências possíveis, tanto na preservação quanto na reparação dos danos. Foi o que nós fizemos. E curioso, eu sou de Brasília, sou daqui, e a ministra Margarete me ligou no dia 7 de janeiro, sábado, para oficializar o convite para que eu assumisse o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E foi uma alegria imensa, né, uma grande honra. E olha que coincidência, logo no dia 8 de janeiro eu já me deparo, né, com esse crime, com essa situação. Dia 9 de janeiro, segunda-feira, a gente já estava em campo, terça-feira já estava dando entrevista, a gente podendo falar sobre esse assunto. E ao mesmo tempo já trabalhando para a recuperação daquilo que foi destruído, tanto do patrimônio físico, material, dos edifícios, né, as obras de arte, peças que também foram destruídas. Nós fizemos um trabalho importante com a Federal de Pelotas, a UFPEL, para a implementação de um laboratório de restauro de 20 peças do 8 de janeiro que estavam no Palácio do Planalto. Esse trabalho foi muito bem feito, a gente inclusive devolveu as peças esse ano para o presidente Lula, para o Palácio. Elas estão lá expostas, como a obra do de Cavalcante, aquela que foi furada 7 vezes pelo golpista, e outras que fazem parte ali daquele acervo. Presidente, considerando, né, o que ocorreu no dia 8 de janeiro e o atual cenário político, como o senhor avalia
o impacto desses eventos na proteção que o IPHAN tem com todos esses objetos que foram depredados? Olha, acho que o primeiro impacto foi esse impacto de trauma, esse impacto que tem a ver com algo que a gente não pode esquecer. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando por que a gente tem que ficar lembrando desses episódios, né? Como o Holocausto também, como as pessoas que foram escravizadas no Brasil, né? A população negra foi escravizada, a população indígena, tantos outros eventos traumáticos ruins da humanidade, a gente precisa lembrar por quê? Para não esquecer e, acima de tudo, para não cometer os mesmos erros. Então entra aí o papel do IPHAN nessa chamada preservação da memória. A gente, inclusive, nesse trabalho de recuperação das obras do 8 de janeiro, produziu um livro, produziu um documentário, que até ofereço aqui, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um momento de exibição desse documentário, porque para mostrar que aquilo tem também uma importância, embora negativa, para a gente falar, olha, isso não tem que se repetir de jeito nenhum. Assim como a ditadura militar não tem que se repetir, assim como tantas outras coisas não podem se repetir. Mas é importante lembrar, porque nem todo mundo viu, tem pessoas que vão chegar ainda, que estão crescendo, que precisam compreender o que isso significou. Então, a preservação da memória. O segundo aspecto, e aí de ordem mais política, é o que isso representa para o país e quais são os riscos que isso coloca na nossa frente. Bom, uma pessoa que perde a eleição, não aceita o resultado, seus apoiadores, assim como ele, seu grupo político, ficam inflamando a população a também não aceitar o resultado das urnas. Veja, 8 de janeiro começa antes, começa 2 meses antes, quando os apoiadores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se reúnem, não só aqui em Brasília, ali no QG, mas em outros lugares do Brasil, com faixas atacando o Supremo Tribunal Federal, com faixas pedindo ditadura militar, pedindo intervenção militar, e aquilo vai sendo gestado, aquilo vai sendo amadurecido. À época eu era deputado distrital, aqui em Brasília, na Câmara Legislativa, eu tinha acabado de disputar as eleições e perdê-las para o atual governador, que foi reeleito, e a gente estava muito preocupado já naquele momento. Eu nunca tinha visto isso em Brasília, as pessoas tacaram fogo no ônibus, atacaram a sede da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente Lula. Depois voltam a desestabilizar o ambiente social e público com situações de violência. E aí vem o 8 de janeiro, descendo ali pelo eixo monumental até a Praça dos Três Poderes, com a omissão do poder público local, é preciso ser dito também, porque isso é um fator político importante desse processo. Veja, o governador é o chefe das polícias, é ele que manda nas polícias, ele que manda na segurança pública. Como é que aquilo tudo acontece com um certo aval de quem deveria proteger a cidade? Onde é que estavam essas pessoas na hora, né? O governador, a vice-governadora, o secretário de Segurança Pública, que era ministro do Jair Bolsonaro. Então, também é importante a gente prestar atenção sobre que pessoas que a gente escolhe para defender aquilo que é nosso, para nos representar e, acima de tudo, para garantir a nossa segurança. Ou seja, o 8 de janeiro, ele foi permitido. Ele ou foi por omissão ou foi por conivência. Nada disso teria acontecido se a gente tivesse uma determinação para que as pessoas fixassem lá, não descessem. Então, você veja, eles foram escoltados pela segurança pública local. Bom, e por fim, acho que o trabalho que foi feito, tanto para recuperar os prédios, para recuperar as obras de arte, sinaliza que, apesar disso tudo, nós vencemos. O 8 de janeiro não se consolidou, o golpe não se consolidou, foi uma tentativa, foi um crime, mas não se consolidou, a democracia venceu e nós vencemos. O patrimônio cultural venceu também porque nós tivemos ali a recuperação daquilo que foi destruído. O senhor falou uma coisa muito interessante sobre a preservação da memória, que patrimônio histórico, cultural, ele serve também para isso. Como o senhor acredita que pode ser um viés para sensibilizar o povo brasileiro, não só para a preservação de um patrimônio, como a preservação também da própria história e não deixar que se repita aquilo que uma vez aconteceu? Olha, existe um elemento na preservação do patrimônio que para nós é muito importante e estamos fortalecendo isso dentro do IPHAN, que é o que a gente chama de educação patrimonial. É todo o conhecimento, são todas as informações que nós divulgamos, promovemos a respeito do que é a nossa cultura, do que é o nosso patrimônio cultural. E, ao mesmo tempo, sobre essa história da nossa cultura e do nosso patrimônio. Então, o 8 de janeiro entra nesse rol de fatos que se conectam com o nosso patrimônio, embora de uma forma negativa.
que a gente passa agora a tratar com muito zelo, com muita atenção, para que não se repita, para que as futuras gerações elas não cometam esse mesmo equívoco, essa mesma barbárie, assim como outras que a gente não quer que se repitam. Portanto, entra nesse aspecto de nós termos 8 de janeiro como um momento importante da história, como um fato que tem que ser conhecido por todas as pessoas e, acima de tudo, refletido, para que elas se comprometam com a democracia, para que elas se comprometam com o patrimônio cultural. É isso que a gente tem trabalhado para fazer, que a gente tem trabalhado para acontecer, é isso que a gente tem trabalhado para que na cabeça das pessoas, no comportamento das pessoas se realize. Presidente, e como que essas futuras gerações e até as gerações que, né, ainda estão aqui podem se sentir assim mais perto dessa história do Brasil, ter esse sentimento de pertencimento, e onde que se dá, né, essa sensibilização das pessoas a respeito do patrimônio que é de todos nós? Essa é uma pergunta interessante, porque como é que a gente cria esse afeto? Como é que a gente cria essa conexão? Como é que as pessoas passam a entender que isso é importante e eu tenho que cuidar? Vejam, ninguém vai cuidar de uma coisa que não conhece. A gente não ama algo que a gente não conhece. Então, a produção de afeto, a produção de conexão, de vínculo, de pertencimento, passa muito pela educação. Volto de novo nesse aspecto, porque a gente precisa apresentar às pessoas o que são esses bens culturais, o que é esse patrimônio, o que tem a ver com a vida delas. Remete à história delas, remete à sociedade que elas vivem, remete aos valores que nós adotamos como sociedade. Vamos lá para a Praça dos Três Poderes de novo. O que são os três poderes? O legislativo, o judiciário e o executivo. É um modelo de Estado que nasce no iluminismo, que nasce lá no final do século XVIII, para contrapor um outro modelo de Estado que era chamado de absolutista, centralizador, concentrador de poder. Ou seja, os três poderes têm a ver com um princípio social chamado liberdade. A gente defendeu esse modelo lá atrás, a sociedade defendeu porque queria mais liberdade com o Estado. A gente não queria alguém dizendo para todos nós o que nós tínhamos que fazer, que nos julgasse sozinho de maneira impositiva e que legislasse sobre a nossa vida e que administrasse as nossas coisas sozinho. Esse modelo ele foi dissolvido. Depois de muito sangue, muita luta, muitas revoluções, muitas rupturas, esse modelo foi dissolvido. E o Brasil adotou esse modelo. A nossa república ela é uma república que se apoia no princípio da liberdade, no princípio da igualdade e no princípio da fraternidade, que são os três valores iluministas. Nós somos um país que se apoia, como determina a Constituição, no combate à desigualdade, no combate à pobreza, na livre manifestação do pensamento, da cultura, das visões de mundo e também no combate a toda forma de discriminação, artigo 3º da Constituição. Aquilo tudo, Praça dos Três Poderes, Panteão, a pira da democracia, que é a chama da democracia, tudo isso representa essas ideias. Então, quando se ataca, quando se destrói, ataca-se esses princípios também. É como dizer, nós odiamos a liberdade. O que eles fizeram ali é isso. Eles, com aquelas atitudes, eles falaram, nós não gostamos da liberdade, nós não gostamos da igualdade, nós não gostamos do Brasil. São falsos patriotas, são hipócritas, são criminosos, ladrões, porque saquearam e levaram coisas de dentro dos palácios. Não só quebraram, eles roubaram coisas. Então, ali é uma atitude de ódio ao Brasil. E o que nós temos que pregar, e que o patrimônio tem uma grande importância nisso, é o amor ao Brasil. É o amor aos nossos símbolos, é o afeto para aquilo que nós somos. Então, o patrimônio ele tem essa capacidade de gerar sentimento de pertencimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que construir essa caminhada para as pessoas, né? Então, levar isso para as escolas. A gente tem, aqui em Brasília, uma parceria com a Secretaria de Educação, formando professores para trabalharem com patrimônio cultural em sala de aula, levando isso para dentro das comunidades. Toda comunidade tem patrimônio. Patrimônio não é só o que o IFAM diz, determina, não é só o que é tombado, não é só o que é registrado. Toda pequena cidade, toda comunidade tem algo que é importante para a sua história. É a casa daquela pessoa que fundou a comunidade, aquela pracinha, né? Às vezes aquele festejo, aquela manifestação que só existe ali, né? Que se faz ali. Então, também é importante a gente começar a reconhecer o que é cultura em cada lugar do Brasil, em cada cantinho do Brasil. O IFAM tem uma proposta para isso, a gente chama de inventários participativos. São as próprias comunidades referenciando a sua cultura, seus bens culturais, e a gente tem multiplicado essa ideia para que todo mundo se entenda como sociedade e compreenda o que tem de patrimônio ali onde vive. Eu gostaria de voltar um pouco no assunto do 8 de janeiro, porque como o senhor já citou, nós encontramos alguns posts em suas redes sociais onde o senhor criticou seriamente
o projeto da anistia que está sendo elaborado no Congresso. Caso ele seja aprovado, isso é um ataque ao patrimônio e também a uma questão partidária? A anistia, e é importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas até não entendem, porque já houve anistia em outros momentos da história brasileira, mas de uma forma distinta e por razões distintas. Anistia é perdão. Anistia é, de alguma maneira, extinguir a culpa, extinguir a responsabilidade de um fato que foi considerado ilegal, que foi tratado como irregular. Vejam, por exemplo, depois da ditadura militar, nós tivemos anistia para pessoas que a ditadura prendeu injustamente porque eram contrárias à ditadura. Nós temos aí, por exemplo, associações, grupos de anistiados da ditadura. Mas não porque cometeram crimes de fato, mas porque a ditadura os perseguia, porque implementou a censura. Então, pessoas, por exemplo, que se manifestavam, que cantavam, que escreviam, que iam para as ruas protestar contra o regime militar, contra a ditadura militar, eram consideradas criminosas pela ditadura. Foram presas, algumas torturadas e mortas, inclusive. Depois da ditadura, compreendeu-se que aquelas prisões eram incorretas, eram injustas e que aquilo que as pessoas estavam fazendo não eram crimes. Então, eles foram anistiados, porque receberam um perdão justamente porque cometeram coisas que não eram para ter sido consideradas crimes. Agora é diferente. Nós temos um Código Penal estabelecido dentro da democracia. Nós temos um código que estabelece os crimes, as penalidades para cada crime, e dentro disso tudo você tem, por exemplo, o crime contra o patrimônio cultural. Então, a anistia para os golpistas, para as pessoas que destruíram os palácios, roubaram obras de arte, para aquelas pessoas que tacaram fogo, que defecaram, que urinaram em cima das mesas dos palácios, significa dizer o seguinte: se alguém cometer isso de novo, está tudo bem. Por que um cidadão que muitas vezes pego no supermercado roubando uma coisa, um biscoito para o filho, ele vai parar na prisão, às vezes fica 1 ano, 2 anos, e uma pessoa que tentou dar um golpe, que tentou destruir o Estado brasileiro, que tentou, de alguma maneira, acabar com aquilo que nós combinamos ser, que é uma sociedade livre, uma sociedade que pode escolher os seus representantes, por que ela tem que ser anistiada? Por que alguém que quebrou o Palácio do Planalto, alguém que destruiu a STF, tem que ser anistiado? Por quê? Porque a extrema-direita quer? Porque eles têm deputados no Congresso? Errado. Então, a questão da anistia não é uma questão apenas de ordem política, porque, sim, nós queremos que os que atentam contra a democracia sejam responsabilizados. Mas, acima de tudo, tem a ver com que tipo de sociedade a gente quer ser. Uma sociedade que vai ser conivente com esse tipo de atitude ou uma sociedade que vai coibir esse tipo de atitude e não vai passar pano, não vai tolerar esse tipo de coisa. Então, a anistia é um absurdo. Essa proposta de anistia que está sendo debatida, defendida, inclusive por alguns governadores, o que eu acho um absurdo. Eu me lembro, a gente estuda história, que bom que a gente tem história no currículo, que durante a ditadura militar, quando eles colocaram o AI-5, o Ato Institucional número 5, os governadores eles não tinham poder, eles ficavam submetidos à União, eles ficavam submetidos ao poder central do país. É isso que os governadores que defendem a anistia querem? Que tenha um golpe, que se estabeleça no Brasil um sistema em que eles não tenham mais poder, mesmo tendo sido eleitos? É isso que o governador de São Paulo quer? É isso que o governador de Minas Gerais quer? É isso que o governador de Goiás quer? Que eles não tenham mais seus poderes plenos para serem governadores? É isso que a vice-governadora do Distrito Federal quer? Bom, então a anistia é um absurdo. A proposta já é um absurdo. Se porventura ela venha a ser aprovada, isso é absolutamente inadequado. A gente pode imaginar que numa democracia quem atenta contra ela tem que ser perdoado, tem que ser responsabilizado. É isso que a gente defende. Presidente, o senhor falou sobre os casos de roubos que ocorreram no atentado do 8 de janeiro. E quais são as prioridades atuais da instituição na questão da preservação desses patrimônios quando eles forem resgatados, os que já foram resgatados se não foram, e nesses patrimônios que são físicos e também o que são imateriais, porque querendo ou não, o Brasil é muito rico nesses patrimônios imateriais também. Isso. Bom, em relação ao episódio do 8 de janeiro, tudo aquilo que era possível ser recuperado foi recuperado. A gente teve tanto a recuperação dos palácios, das edificações, reposição dos vidros, dos vitrais, etc. A gente teve a recuperação das obras de arte
E algumas peças realmente não foram possíveis ser recuperadas, principalmente do STF. Alguns vasos, algumas peças que se estilhaçaram, muita coisa foi roubada, sumiu, ninguém sabe onde foi parar. Mas aquilo que era possível ser recuperado foi recuperado. Então essa ação a gente chama de restauro, é a atuação dos conservadores, restauradores, muito importante no país. A gente faz isso em outras situações, né? O IPHAN hoje está com 144 obras sendo contratadas, executadas em parceria com estados e municípios dentro do novo PAC. São ações, obras de restauro. Restauro de museus, monumentos, igrejas, etc. E aí tem também o outro lado que você falou, que é a preservação do patrimônio imaterial. O Brasil hoje vai chegar agora a 60 bens imateriais reconhecidos. Aí a gente não fala tombados, a gente fala registrados. Porque a gente reconhece e acompanha, porque é o patrimônio vivo. Ele não está materializado e estático, ele está em movimento permanente, que são as manifestações, os modos de fazer, os saberes, os ofícios, como, por exemplo, o forró, o carimbó, o maracatu, o samba, o frevo, a capoeira, os modos de fazer o queijo Minas artesanal. Não é o queijo patrimônio, mas o conhecimento em torno do queijo, o ofício das baianas do acarajé, que também tem uma ancestralidade muito forte, né, na espiritualidade, na religiosidade de matriz africana. A gente registrou recentemente o chorinho, né, como forma de expressão, o choro brasileiro, que tem também base indígena, base africana, né, e lusa. Então, o IPHAN ele faz esse trabalho, que é um trabalho de salvaguarda dos bens imateriais. Na prática, significa o quê? Apoiar os mestres, as mestras, apoiar esses chamados detentores, porque são eles que possuem esse patrimônio, está neles. Apoiá-los em suas atividades, difundir, fomentar, permitir que suas atividades aconteçam. Por exemplo, lá em São Luís do Maranhão a gente tem o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi movimenta o estado inteiro, então você tem as festas, principalmente em junho, no São João. Lá em Parintins a gente tem o Boi Bumbá, né, que é outra expressão do boi e que é um festival reconhecido internacionalmente. Nós temos, por exemplo, o Círio de Nazaré, que é uma celebração reconhecida pelo IPHAN como patrimônio imaterial. Eu falo reconhecido pelo IPHAN, mas na verdade o reconhecimento não é feito pelo IPHAN de maneira voluntária. Não é o IPHAN que diz se isso aqui vai virar patrimônio, isso aqui não vai virar. É sempre a parte da sociedade. Daí a importância da participação social na política pública que o IPHAN realiza. É a política de preservação, que nasce dali o pedido. A gente, geralmente uma comunidade, uma pessoa, um grupo, fala assim, olha, nós queremos que isso seja reconhecido. E aí apresenta os argumentos, apresenta os estudos, apresenta as informações históricas. Aí a gente vai para campo, aprofunda aquelas informações, faz pesquisa para chegar a um dossiê, né, um documento, um conjunto de informações que comprovam realmente isso aqui tem muita importância para o Brasil, isso aqui tem história, isso aqui tem a ver com a nossa ancestralidade, isso aqui tem a ver com as nossas tradições. E aí vai de novo para a sociedade, em que momento onde o Conselho Consultivo, que é um grupo formado por pessoas ligadas ao campo do patrimônio, às comunidades, né, dizem se sim ou não aquilo será reconhecido. Serve tanto para o tombamento quanto para o registro. O Conselho Consultivo é que dá a palavra final para a patrimonialização dos bens culturais. Presidente, eu gostaria de perguntar quais são os maiores desafios hoje em dia com o país sofrendo um econômico tão instável e político, né, atualmente. Qual o maior desafio para poder garantir a preservação do patrimônio cultural nesse estado que estamos enfrentando? Bom, do ponto de vista econômico, orçamentário, financeiro, a gente tem um desafio muito grande, porque, veja, embora o governo federal, este governo especialmente, tenha investido bastante, a gente está aí a chegar a quase 1 bilhão de investimento no patrimônio cultural ao final de 2026, só de recursos federais, somando o Orçamento Geral da União, o Fundo de Direitos Difusos, o PAC, somando a Lei Rouanet também, que se aplica ao patrimônio cultural, a gente vai chegar a mais de 1 bilhão investido em 4 anos. Mesmo assim, a gente precisa de mais. A Constituição, ela foi muito feliz, ela foi muito certeira, lá no artigo 216, se vocês pesquisarem lá, vocês vão encontrar o patrimônio cultural. É responsabilidade do Estado e da sociedade, em colaboração. Preservar o patrimônio cultural não é só papel do poder público, é também de todos nós. E aí como é que cada indivíduo, cada comunidade pode ajudar? De várias maneiras. Primeiro, cuidando daquilo que é seu, mantendo, porque conservar dá mais, é menos caro e dá mais resultado do que restaurar.
Qual a diferença de conservar e restaurar? É como na nossa casa, vamos trazer para o dia a dia. Vamos supor, de repente você percebeu lá uma infiltração na sua parede. É melhor você já consertar logo a infiltração, ver o que aconteceu ali, se estourou um cano ou não, do que deixar aquela infiltração, daqui a pouco a parede cai. Daqui a pouco a parede cai. Mesma coisa em relação ao telhado. Se tem uma goteira, já é bom ver ali e tapar a goteira. Senão daqui a pouco cai o teto da sua casa. Então, manter as coisas bem todos os dias é mais eficiente, mais barato do que você às vezes tem que fazer uma grande ação de reconstrução, de restauro. E a gente tem orientado muito os moradores de casas que estão em centros históricos, párocos de igrejas, pessoas que têm responsabilidade sobre equipamentos, espaços culturais que são tombados, a fazer isso todos os dias. Então, a sociedade precisa também assumir o seu papel. As empresas podem ajudar? Devem. Tanto com recursos diretos, patrocínios. Hoje a gente tem, há muito tempo na verdade, a gente tem a lei de incentivo à cultura, é a Lei Rouanet. Muita gente não conhece a Lei Rouanet. Acho que é dinheiro de graça para toda a Globo fazer grande espetáculo por aí. É também para cinema, é também para teatro, é também para manifestações, eventos, mas a Lei Rouanet tem uma linha que pode ser utilizada para o patrimônio cultural. Então as empresas, ao invés de pagarem o imposto de renda, elas podem destinar esse imposto diretamente para a preservação do patrimônio cultural. Nós temos aí empresas que apoiam o patrimônio, estão nos ajudando a fazer restauros, ações relacionadas também ao patrimônio imaterial. É preciso trazer todo mundo para essa conversa. Então esse é o primeiro passo, um grande pacto pelo patrimônio cultural, envolvendo Estado, sociedade civil, setor privado. Temos também um desafio político. Por quê? Será que todo mundo entendeu que patrimônio é importante? Será que os governadores, os prefeitos entendem que o patrimônio da sociedade, do seu Estado, é uma grande ferramenta de desenvolvimento? Ou enxergam ainda com uma perspectiva atrasada que o patrimônio é um obstáculo? Ah, mas a gente está aqui numa cidade tombada, não pode fazer nada. Mentira, pode fazer um monte de coisa. Você pode sim. O que você não pode é descaracterizar a cidade. Imagina se a gente permite um prédio de 30 andares todo espelhado no centro de Ouro Preto, que é uma cidade linda. Se a gente permite, sei lá, botar uma roda gigante lá no meio de Olinda, no casaril ali, derruba uns 30 casarões e vão botar uma roda gigante. Ideia de jirico, né? Que coisa não tem nada a ver. Então, é importante também ter esse senso. Manter uma cidade cuidada, ter ali um espaço histórico, é um ativo, é uma oportunidade. Às vezes a gente viaja para outros países e fica, nossa, que lindo, né? Como a Itália preserva o centro de Roma, olha lá o Coliseu, olha lá como é que a Grécia protege lá as ruínas, como é que o Egito protege as pirâmides, como é que e assim por diante. A França tem lá, né, o Arco do Triunfo, que bacana, né? Eles preservam. Pois é, e nós? E nós? E outra, o Brasil, ele é um dos países mais importantes dentro dessa pauta. Então a gente não sabe, mas o Brasil é vanguarda. Várias coisas que a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, estabeleceu de orientação para os países, começou no Brasil. Por exemplo, no patrimônio imaterial. Em 2000, esse ano a gente completa 25 anos, o Brasil já tinha uma política para o patrimônio imaterial, através de um decreto presidencial que foi estabelecido para dizer qual que seria o programa do patrimônio imaterial. Em 2003 é que a Unesco vai fazer uma convenção com os países membros para estabelecer o reconhecimento do patrimônio da humanidade, que é o patrimônio imaterial. O Brasil tem 8 bens reconhecidos. O último foram os modos de fazer o queijo Minas. Então a gente sempre esteve à frente. Agora é preciso entender politicamente que isso é uma ferramenta para gerar renda, gerar emprego, desenvolver a economia, inclusive. Quantas cidades vivem do turismo, do patrimônio cultural? Várias, né? Como é que isso pode gerar oportunidades para as pessoas viverem melhor? E aí é uma questão também de compreensão, maturidade, né? Consciência, não só dos agentes públicos, mas também de toda a sociedade. E, presidente, como o IPHAN tem lidado com a pressão desses interesses econômicos de empresas particulares e tudo mais, que podem ameaçar os bens públicos culturais, sendo eles tanto aqui do Brasil como do exterior também, porque, querendo ou não, tem várias empresas de outros países ou até outros governos de outros países, como os Estados Unidos geralmente, que querem interferir em assuntos de cultura no Brasil. A gente está num momento de grande discussão e de divulgação de uma palavrinha que está em pauta, que é a tal da soberania. Uhum. O que é a soberania brasileira, a soberania dos povos? É a possibilidade de cada país, de cada nação, de cada povo, dizer o que quer fazer.
dentro de sua própria casa. E não ser guiado, orientado por outros países, por outros chefes de Estado, por outros povos. É a chamada autodeterminação dos povos. O Brasil é um país soberano, assim como também é os Estados Unidos, assim como também é a Argentina, assim como também é a Itália e assim por diante. Então, quem define os rumos do Brasil é o Brasil. Quem define como o Brasil vai ser governado é o povo brasileiro. Quem define quem vai governar é o povo brasileiro. O povo brasileiro não votou no Trump. O povo brasileiro votou no presidente Lula. Os cidadãos e cidadãs de cada estado votaram nos seus governadores, nos seus prefeitos em cada cidade. Eles escolheram quem eles querem que governe. Daqui um ano, 2026, vai ter outra eleição. Pode ser que mude. Pode ser que alguns continuem. Quem vai dizer isso? É o povo. Então, em relação ao patrimônio cultural, primeiro sobre a pressão, né? Essa tentativa que em muitos momentos sim aconteceu, de descaracterização do patrimônio, e o IPHAN atuou sim para poder impedir que determinadas ideias mirabolantes, absolutamente absurdas, se traduzissem em intervenções a ponto de descaracterizar ou destruir o patrimônio cultural. Cada cidade tombada, por exemplo, como Brasília, Salvador, veja, o Centro Histórico de Salvador é um bem tombado, ele é um patrimônio, mas lá dentro eu tenho 3.500 imóveis. Brasília é a maior área tombada do mundo, certo? Aqui a gente tem também centenas, milhares de imóveis. Esses conjuntos urbanos têm regras, eles têm normas de preservação. Então, por exemplo, no caso de Brasília, a gente tem um tombamento que é de caráter urbanístico e tem a ver com alguns critérios de gabarito, por exemplo, em determinadas áreas. Você vai perceber que nas 402 Norte, 403 Norte, 405 Sul, você tem um limite de gabarito de prédio de 3 andares. Nas 200, nas 100 e nas 300, o gabarito de prédio é 6 andares. Porque a topografia do plano piloto, ela é assim, né? Então, a gente está aqui numa área mais alta, que é a quadra 700/900. A gente está acima das 300, acima das 100, acima das 200. Todo mundo fala, poxa, mas Brasília é bacana porque a gente vê o céu de qualquer lugar. O modelo urbanístico de Brasília permite a gente ver o céu de qualquer lugar por causa desses critérios de gabarito dos prédios. Se não tivesse esse critério, a gente ia olhar para o horizonte e ia ver vários espigões, como acontece em São Paulo, por exemplo, em que, no conjunto geral da cidade, você não tem essa limitação. A Brasília foi pensada assim, ela é uma cidade planejada, ela foi uma cidade concebida para ter alguns princípios e alguns valores. Percebam também que quando a gente anda nas superquadras, não tem grade nos prédios. Os pilotis são abertos, porque a gente quer afirmar ali o princípio da liberdade de ir e vir, que é um princípio modernista, um princípio moderno. Então, o urbanismo, ele não é simplesmente desenho, ele não é simplesmente conceito de como as coisas vão ser construídas. Tem ali valores sociais por trás, assim como também outros estilos urbanísticos carregam alguns valores. Então, o tombamento, e o IPHAN entra nesse jogo para dizer, olha, na norma a gente não vai permitir certas coisas, porque isso vai alterar o conceito da cidade, o que ela representa. Quer dizer que a cidade está imobilizada, ela está engessada? Não. Nós implementamos o metrô em Brasília, na década de 90. Muita gente falava assim, não pode ter metrô em Brasília porque Brasília é tombada. Qual é a relação do tombamento de Brasília com o metrô? Nenhuma. Dá para melhorar o transporte? Dá. Dá para você criar outros espaços públicos? Pode. Dá para construir mais coisas em Brasília? Dá. Tem áreas ainda que podem ser ocupadas com novas construções. E o tombamento ele não restringe. O que eu quero dizer? É possível conciliar o tombamento com o desenvolvimento. O que não dá para permitir como eu falei aqui alguns exemplos, ideias mirabolantes que vão desvirtuar aquela característica ou aquele estilo que o patrimônio tem. Então, em relação aos demais países, da mesma maneira. Qualquer empresa estrangeira que queira atuar no Brasil vai ter que submeter às regras do Brasil. Ela não pode se impor em relação à nossa legislação, em relação às nossas normas, e isso também se aplica ao patrimônio cultural. Presidente, antes de encerrarmos a nossa entrevista, essa conversa muito agradável, eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor tem alguma mensagem para deixar ao público para poder falar sobre a importância do patrimônio cultural e histórico. Bom, primeiro agradecer a vocês duas, agradecer ao Uniceub, por essa oportunidade, parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que é muito importante trazer um tema como esse para a formação das e dos estudantes, trazer o patrimônio cultural para a agenda do dia.
Fico muito feliz, né, quando a imprensa, quando o jornalismo aqui do DF ou do Brasil traz a pauta, nos pergunta, pede para a gente falar sobre o assunto, porque essa pedagogia, essa didática tem que ser feita. Para que as pessoas entendam, né? Esse vídeo, essa entrevista que a gente fez aqui tão bacana, vai ser assistida por outros estudantes, vai ser assistida por famílias, por professores, que vão descobrir algumas coisas que eles não sabiam. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que a gente abra espaço para o nosso patrimônio cultural cada vez mais, para que a gente busque divulgar as informações, para que a gente busque saber mais sobre o que são esses bens culturais, por que a capoeira se tornou um patrimônio imaterial do Brasil, por que nós tombamos Brasília, por que nós reconhecemos Ouro Preto, por que o mundo reconheceu, por exemplo, Salvador como patrimônio mundial, como algo importante para todo o planeta. O que está por trás disso? Vamos entender? Vamos falar mais sobre esse assunto? Então a mensagem que eu deixo é essa, que a gente possa plantar, cultivar essas sementes de curiosidade sobre a nossa cultura, até porque a cultura brasileira, o que nós somos como povo, a nossa identidade, a nossa memória, é o nosso grande diferencial em relação ao mundo. O Brasil tem várias coisas interessantes em relação ao mundo. A Amazônia, a gente pode falar das nossas riquezas naturais, a gente pode falar da nossa criatividade, mas a cultura brasileira é, de fato, o que nos destaca, na minha avaliação, em relação ao mundo inteiro. Ninguém tem o que nós temos, ninguém tem a diversidade que nós temos, a pluralidade que nós temos. A gente tem que aproveitar isso e colocar ao nosso favor. Do ponto de vista econômico, político, social, gerar oportunidades a partir da cultura. Então, obrigado por estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho e sempre que quiserem e puderem, estou à disposição. Muito obrigada, presidente. Encerramos aqui a nossa entrevista com o presidente Leandro Graz sobre o patrimônio cultural brasileiro. Então, muito obrigado, presidente, pela disponibilidade e por essa conversa. Muito obrigado a vocês, parabéns. Muito obrigada.